Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians finalizou na tarde desta segunda-feira os preparativos para o jogo contra o News Old Boys, amanhã, 9h30 da noite, lá na Argentina. Vamos falar também sobre as mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer no jogo de amanhã, jogo importante que vale vaga às quartas de final da competição. E para finalizar, vamos falar sobre reforços na Copa do Brasil. Fica comigo que eu te conto tudo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, meus amigos, chegando aqui com 12 em Campo, indo direto ao assunto. O Corinthians encerrou no dia de hoje os preparativos para o jogo contra o News Old Boys. A delegação chegou na sexta-feira a Porto Alegre, chegou em Porto Alegre na sexta-feira e no sábado jogou, ontem permaneceu na cidade, treinou no CT do Grêmio, hoje a mesma coisa. E aí o Vanderlei deu sequência ali ao trabalho. Claro que alguns jogadores, aqueles que atuaram por mais de 45 minutos, fizeram um trabalho mais regenerativo, um trabalho mais de recondicionamento, e quem atuou menos de 45 minutos foi a campo no CT do Grêmio para ganhar ritmo, para poder entrar ali, talvez no mesmo nível daqueles que estão jogando. Sempre no dia seguinte ao jogo acontece isso. Quem atuou mais de 45 minutos faz um trabalho regenerativo, normalmente na academia. E quem jogou menos de 45 minutos vai a campo e faz um trabalho com bola. O Corinthians segue para Buenos Aires nesta tarde ainda, tá bem mais finalzinho da tarde ali, já segue para Buenos Aires, e aí já entra naquele regime de concentração, e aí não tem mais o que fazer. Aí é mais conversa, aí é mais foco, é mais concentração para esse jogo, que vale vaga às quartas de final da competição. O Corinthians tem o regulamento ao seu favor. Empatando, ganha a vaga, traz a vaga para São Paulo. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Em caso de derrota por 2 ou mais gols no tempo normal, a vaga fica com o News Old Boys. Claro que ninguém imagina essa situação. O Corinthians tem conseguido bons resultados fora de casa e vai jogar na Argentina, tendo a possibilidade de um empate. Então, é importante para o Corinthians concentração neste jogo e aí sim focar somente na Copa do Brasil. Mas continuando, eu vou falar para vocês sobre as mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai promover na equipe. Muito bem, vamos falar agora sobre as mudanças do Vanderlei. Bom, ele vai mandar a campo alguns jogadores que não são considerados titulares. A intenção é preservar jogadores como Fagner, Renato Augusto, que voltou, os jogadores como Fábio Santos. Esses jogadores devem ficar fora. A tendência é que isso aconteça. Não se sabe ao certo se o Cássio jogará ou o Carlos Miguel jogará. Surpreendentemente, no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena, o Cássio foi o titular. Ele até saiu no intervalo por uma contusão no tornozelo, uma lesão que sofreu no tornozelo, mas começou o jogo como titular quando todos esperavam o Carlos Miguel. Não aconteceu isso. A tendência é que o Cássio seja mantido, que o Fagner deixe a equipe para a entrada do Bruno Mendes na direita. Repito aqui, a tendência, tá, é que o Gil seja titular. A tendência é que o Gil seja titular nesse jogo, ao lado do Murilo, e na esquerda ali o Matheus Bidu. Tá? No meio-campo, existe uma chance grande de ser o Fausto, o Maicon pode jogar, tá? Então o Vanderlei vai preservar ao máximo aqueles jogadores que estão mais cansados. A tendência é essa, tá, gente? Não dá para a gente cravar um time aqui ainda, porque a gente não tem muito ideia daquilo que o Vanderlei pensa para o jogo. Mas pelo que a gente conversou com algumas pessoas que estão lá acompanhando a delegação, a tendência é essa, é que ele mantenha um time misto, assim como fez no jogo de ida, que o Corinthians conquistou a vitória.
Então, como precisa apenas de um empate, o Corinthians talvez até mude um pouco o esquema de jogo para trazer a classificação. Eu acho que é possível, eu acho que o Vanderlei vai segurar aí aqueles jogadores que estão mais próximos de uma lesão, um pouco mais cansados, um pouco mais saturados da sequência de jogos. Vou lembrar de novo, o Gil é provável que seja titular, tá bom? Então vamos aguardar aí o que acontece. A escalação amanhã às 8h30 da noite, eu vou trazer ao vivo para vocês aqui no nosso pré-jogo, tá bom? Então a tendência é essa, que o Vanderlei mantenha aí a equipe mista para enfrentar o News Old Boys, certo? Bom, vamos entrar agora no assunto contratações Copa do Brasil, minha gente. É isso. Copa do Brasil. Termina amanhã o prazo para inscrições na Copa do Brasil. Último dia, se não inscrever amanhã, não contratar hoje, estourando amanhã, acabou para o Corinthians. Copa do Brasil, tá? Campeonato Brasileiro ainda vai até 15 de setembro. 15 de setembro as inscrições. Então, o Corinthians terá aí mais de um mês, 45 dias, para contratar para o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é aquilo. Se não registrar, não é nem chegar, se não registrar nenhum atleta até amanhã, final do dia, início da noite, acabou para o Corinthians em termos de reforços na Copa do Brasil. Se falou no Vieto, se falou no Sanches, outros nomes sempre ligados ao Corinthians, sempre especulados, mas o próprio Duílio disse que não iria iludir o torcedor e talvez não trouxesse nenhum reforço. Eu acho um erro, isso aí é uma opinião apenas, e eu estou aqui para dar uma opinião, o que eu penso em relação a isso. Eu acho um erro, o Corinthians deveria reforçar a equipe, perdeu o seu principal jogador em termos de ataque, que é o Roger Guedes, e não repôs, não trouxe ninguém para o lugar. Tem uma partida decisiva contra o São Paulo no próximo dia 16, daqui a pouco mais de uma semana, daqui a 10 dias. Então, era tempo, tinha tempo para buscar reforços. Muito se falou do Vieto, muita gente. O Vieto não vai para o Vasco, o Vieto recusou a proposta do Vasco. Então, não vem Vieto e, pelo jeito, o Sanches também não. O Sanches o que esbarra? A questão do salário. O Sanches gostaria de ganhar um dos maiores salários do futebol brasileiro. E eu acho até que é um pouco alto. Não pelo futebol apresentado pelo Sanches, mas eu acho que pelo tempo de contrato, por uma questão também de idade, apesar de que ele está em plena forma, ele ainda entrega dentro de campo, mas o salário seria acima de 2,5 milhões de reais nessa faixa aí. É muita grana, é muita coisa. O Corinthians estaria disposto a pagar no máximo para um reforço o salário que o Roger Guedes recebia. Então, ao que tudo indica, não teremos reforços mesmo, né? A não ser que agora, a partir de agora, até amanhã, temos aí pouco mais de 24 horas para o fechamento da janela, nenhuma movimentação, nenhuma atualização com relação a isso. E, convenhamos, pelo pouco tempo que temos, a probabilidade de chegar alguém para reforçar a equipe contra o São Paulo é praticamente zero. Certo? Eu volto às 9 da noite com o 12 em Campo aqui na nossa live, e aí, claro, a gente atualiza todas as notícias do dia do Timão. Se você gostou do conteúdo, peço a sua gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo, seja sempre muito bem-vindo. E eu te espero logo mais às 9 da noite. Valeu? Um grande abraço a todos, excelente final de dia e até mais tarde. Tchau.